Olá, boa tarde. O Café Literário de hoje, mais um café aqui promovido pela Editora Moderna, tem como tema e convidada uma das escritoras brasileiras mais versáteis e completas da contemporaneidade, Ana Maria Machado. Professora, artista plástica, jornalista, ensaísta, tradutora, editora e livreira, Ana Maria desenvolveu ao longo de sua carreira múltiplas atividades intelectuais e profissionais. Está entre os 3 brasileiros vencedores do prêmio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da Literatura Infanto-Juvenil, além de ter recebido o Prêmio Machado de Assis, que é o maior prêmio da literatura nacional, entregue pela Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da sua obra. Vários de seus livros receberam prêmios e reconhecimentos por diferentes instituições no Brasil e no mundo. Ana também foi a primeira autora cujas obras se destinam em grande parte ao público infanto-juvenil a ser eleita pela Academia Brasileira de Letras, uma honra destinada aos imortais da nossa literatura e cultura. Com mais de 100 títulos publicados, alguns deles aqui pelas editoras Modernas e Salamandra, difícil encontrar alguma criança com acesso a livros que não tenha sido impactada por algumas de suas obras, eu inclusive, muito emocionada hoje aqui, cheguei também disse isso para ela, minha família, minha mãe sempre deu livros para a gente, e alguns desses livros, os primeiros, foram da Ana Maria Machado. Alguns, inclusive, eu comprei a edição mais atualizada para que meus filhos lessem, mas eu tenho as minhas antigas com a capinha caída, mas eu trouxe também aqui hoje para celebrar esse encontro tão especial. Ana Maria Machado, obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite para vir aqui. E para conversar, sobre a vida e a obra da Ana Maria Machado, além da própria autora, nós temos outras 2 convidadas, a Lenice Bueno e a Marisa Lajolo. A Lenice Bueno é cientista social formada pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, com mestrado lato sensu no curso de formação de alfabetizadores do Instituto Superior de Educação Vera Cruz, aqui em São Paulo. De maio de 1986 a janeiro de 2001, foi editora de literatura infantil da editora Ática, onde foi responsável pela publicação de autores brasileiros e estrangeiros. De outubro de 2002 a dezembro de 2016, foi gerente editorial do selo Salamandra, pertencente ao grupo Santilana e à Editora Moderna, onde foi responsável pela criação e organização da Biblioteca Ruth Rocha, entre outros projetos aqui dentro. Como editora, participou de 1992 a 2015 de feiras internacionais como Bolonha e Frankfurt e atualmente é consultora editorial e dá aula nos cursos da Universidade do Livro, da Fundação Unesp, e é professora do curso de pós-graduação na disciplina História do Livro da Literatura Infantil e Juvenil no Brasil. Nós somos parceiras nessa disciplina, lá no Instituto Vera Cruz, no curso Literatura para Crianças e Jovens. A Marisa Lajolo é ensaísta, pesquisadora, crítica literária, escritora de literatura juvenil e professora universitária. Formada em letras pela Universidade de São Paulo, defendeu mestrado e doutorado com orientação do ensaísta e professor Antônio Cândido, grande inspiração para todo mundo que respira o universo da literatura no Brasil e no mundo. Desde então, lecionou em vários cursos universitários, consolidando uma carreira acadêmica voltada para a teoria literária e a literatura brasileira, atuando principalmente nas áreas de História da Leitura e do Livro Infantil e Juvenil. Pós-doutora pela Brown University, nos Estados Unidos, Marisa é presença constante em inúmeros seminários e palestras, conferências e mesas redondas, em eventos nacionais e internacionais, sempre discutindo questões relativas à leitura e à formação de leitores. Em 2006, recebeu a medalha da Ordem do Mérito do Livro, da Fundação Biblioteca Nacional, em reconhecimento por suas ações de incentivo ao livro e à leitura como forma de inclusão e cidadania. Foi curadora do Prêmio Jabuti durante alguns anos e atualmente é professora aposentada pela Unicamp, mantendo um vínculo com a instituição como coordenadora do projeto Memória da Leitura, que divulga uma página virtual com pesquisa sobre leitura, sobre a história do livro no Brasil, e também é professora do Mackenzie, da Universidade Mackenzie, inclusive com alguns colegas meus sendo orientados por ela. Olha, isso eu não sabia. Lenice e Marisa, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Bom, para começar a nossa conversa aqui hoje, ou para continuar a nossa conversa, eu quero dizer só para quem está nos assistindo, que pode mandar perguntas, comentários. A gente sempre prepara um roteiro aqui no Café Literário, mas vocês podem também mandar os comentários e as questões que vocês tiverem sobre a vida e a obra da Ana Maria.
Estou me achando um luxo hoje, chamando Ana Maria Machado de Ana Maria, olha isso. E no café de hoje eu tenho a impressão de que 1 hora vai ser pouco tempo para a gente contemplar tantas coisas grandiosas e com as pessoas que estão aqui com a gente. E eu, na qualidade de leitora e admiradora do trabalho de cada uma delas, me sinto honrada e muito emocionada em estar aqui hoje. Ana Maria, como o próprio título do nosso café diz, você é uma escritora de 1000 faces, né? Que já transitou por inúmeras áreas dentro desse universo do trabalho com a palavra. São 50 anos produzindo obras que já tiveram várias edições publicadas por diferentes casas editoriais, né? Encantando leitores de diferentes idades. Em sua maioria, crianças. E aí, para começar, eu queria que você contasse para a gente quem é a criança para quem você escreve. E se essa criança, ela vem mudando desde o seu primeiro livro? Existe essa criança? Eu acho que não existe uma criança genérica. Acho que essa criança é uma soma ou um lugar de encontro de várias crianças, de várias gerações. Eu antes tenderia a dizer que é uma criança brasileira. Hoje já não acho mais isso. Eu tenho tantos livros traduzidos e vejo a recepção do leitor em outros lugares. Então, eu acho que é uma criança muito mais universal, mais genérica do que essa criança que a gente possa determinar qual é. Ao mesmo tempo, quando eu escrevo, eu penso em algumas crianças muito específicas. Houve um tempo que eram meus filhos, meus sobrinhos, meus netos, meus sobrinhos netos, quer dizer, amigos de meus filhos, amigos dessas crianças que são próximas. Enfim, eu acho que é muito difícil caracterizar essa criança, mas eu acho que é uma criança universal de alguma maneira. Sim. E você quando está escrevendo para essas crianças que você citou, para os seus filhos, sobrinhos, você pensa nessa criança em específico? Eu penso nessa criança específica, mas eu penso nessa criança específica quando eu estou começando a escrever. Que essa história vai mais ou menos dirigida, vai ser para essa criança assim. E aí, quando eu começo a escrever, as palavras me carregam. Então, eu não continua sendo necessariamente só para essa criança, mas há um ponto de partida que é uma criança específica. Você falou dessa criança universal, eu queria contar uma curiosidade. No ano passado, eu fui a um congresso de literatura em Cuba e uma das oficinas, eles entregaram alguns livros para que nós olhássemos, né? E de acordo com uma proposta que eles tinham feito. E um dos livros era A Menina Bonita do Laço de Fita, mas com num outro idioma, com uma edição completamente diferente. Foi curioso porque estávamos eu e mais 2 brasileiros e nós começamos a ler o livro e não foi de imediato que a gente... E o título era o mesmo, inclusive. Foi curioso porque, assim, está na nossa memória e a pessoa que entregou para a gente durante o exercício, ela disse, esse livro me marcou, ele é incrível, e era uma pessoa da Argentina. Né? Então é curioso essa universalidade, parece um livro tão brasileiro para mim, assim, né, como leitora, e no entanto ele estava ali. Eu tenho, assim, dois episódios, pelo menos, ou 2 exemplos disso, dessa universalidade que me impressionam muito. Quando eu lancei De Olho nas Penas, pouco depois de ter lançado De Olho nas Penas, era em 1981, eu acho, eu fui a Angola para um projeto de outro tipo, de formação de escritores, enfim, com literatura infantil em Angola, e contei a história, levei o livro, eles tinham lido, enfim, as crianças lá conheciam meu livro em português. E eu, na semana seguinte, tanto que eu fui direto, eu fiz Angola, Lisboa, Estocolmo, eu tinha um congresso na Suécia. Então, com um intervalo de poucos dias, eu conversei sobre esse livro com crianças em Angola e com crianças na Suécia, onde o meu livro tinha sido lançado poucos meses antes. Nos 2 lugares, a primeira pergunta que os grupos de criança me fizeram foi a mesma. E Angola é uma cidade, um país com questões de educação, de alfabetização muito grandes ainda naquele tempo, e mesmo hoje ainda mais. A Suécia, um país com isso perfeitamente resolvido, e, no entanto, a curiosidade das crianças foi exatamente a mesma, me fizeram exatamente a mesma pergunta. Qual foi a pergunta? De onde você tira a ideia para escrever o seu livro?
Os adultos fazem essa pergunta também, só que de outra maneira. Como é o seu processo de criação? Ou de onde vem a sua inspiração? Mas é a mesma coisa. É uma curiosidade universal. Sim. A gente tem aqui a Lenice, né, que é uma estudiosa da literatura, né, do livro infantil e da história do livro também. E eu tive o privilégio de ler um material que a Lenice fez para a editora sobre a sua vida, assim, muito bonito, muito bem feito. Quero dizer, Lenice, muito bem escrito, assim, eu fiquei bem envolvida com a leitura, né? E, enfim, você viveu grande parte da sua carreira dentro do universo das grandes editoras, né, no nosso país. E sabemos que você também teve a oportunidade de trabalhar com a Ana Maria Machado. E nesse material que eu li, que você elaborou aqui para a Editora Moderna, você, enfim, fez um estudo aprofundado da história da Ana com base em algumas referências, né, que algumas eu conhecia, outras não, né? E depois de você estudar tanto, né, ou tão a fundo a obra e a vida da Ana Maria, que aspectos que você destacaria que poderiam ser, assim, talvez responsáveis pela longevidade, né, e pelo alcance da obra, ou por essa universalidade da obra da Ana Maria Machado? Bom, primeiro que o livro é mais a Ana do que eu, então citar essa história é bonita porque a história dela é bonita. Modéstia sua. Mas assim, o que eu acho interessante na obra da Ana, que talvez até tenha a ver com o fato de você ter começado a escrever para Recreio, que era uma revista que tinha 16 páginas e as histórias tinham que ter um tamanho certo, né? Aquela coisa de jornalismo, né? Então, quando você escreve uma história curtinha, você tem que ser econômico no que você... E as histórias que você tem, não só as da Recreio, mas principalmente as da Recreio, elas são muito econômicas. E isso parece uma coisa simples, né, de fazer, mas quanto mais curta a história, mais difícil de escrever. Então, eu acho que isso é uma coisa que faz com que elas sejam, assim, histórias que interessem para crianças todo esse tempo, desde que elas foram criadas. E tem o escritor Amos Oz, ele fala que o início da história, no início da história, o escritor propõe um jogo para o leitor. E é nesse momento que o leitor ou entra, ou ele desiste, né? Isso não é para mim. Então, eu queria ler só um trechinho aqui do Camilão com Milão, que eu acho que esse começo aqui é muito interessante. Camilo era um leitão. Um porco grande, o Camilão. Não era um porco dos mais porcos, mas era preguiçoso e muito guloso. Um comilão esse Camilão. Quer dizer, é uma apresentação super sucinta de um personagem que sai totalmente fora dos estereótipos, porque ele é um porco, ele não é bonito dentro do estereótipo, ele é preguiçoso, e depois, logo em seguida, a gente já se diz que ele não queria trabalhar, mas como ele era muito simpático, todo mundo gostava dele. Quer dizer, em 2 parágrafos se coloca toda a questão. Ó, criança, você vai ler um livro que é sobre um porco, mas ele é um porco simpático, os amigos gostam dele. Eu acho isso, assim, é muito difícil. Assim, nós já estamos num nível que contar histórias assim virou quase senso comum, né, Ana? Mas quando a gente começou, vocês não, quando vocês começaram a escrever essas histórias, isso era uma coisa que foi inventada naquele momento, né? A mesma coisa, assim, olha, uma outra história que é também daquela época, que a Velha Misteriosa. Ela começa assim. Você já ouviu falar em floresta de cimento? É assim que algumas pessoas chamam as cidades muito grandes, com tantos prédios altos que até parecem as árvores de uma floresta. Nossa história começa numa cidade assim. Pronto, né? A criança já entrou na história, já imaginou o que é uma cidade, é uma floresta de cimento. Então, eu acho que o que tem nessas histórias que faz com que elas sejam eternas é o fato de elas terem essa concisão e falar direto com o leitor. Chama a criança para conversar, não é uma história que fala de cima com a criança, ela conversa direto, a criança percebe que ela está sendo chamada a uma conversa. E também, não sei como é que... Não, tá tranquilo, pode. Também isso acontece também nessa outra coleção, que foi a primeira delas foi Bento Alfrati, né? Foi só a primeira novela mais longa. Aqui são histórias todas, na Recreio quase todos tinham personagens animais, quase todas as histórias, algumas crianças. Aqui são todos crianças, né? E aqui, nesse caso, o que me impressiona, além de ter esses começos, que são, por exemplo, o começo da Bisabia, Bisabel começa, sabe,
uma pergunta. Quer dizer, quem está perguntando? O leitor já fica intrigado. Quem está falando comigo aqui? Né? No caso do Raul da Ferrugem Azul, também começa com uma pergunta com travessão, assim, e gente enferruja? Então, são coisas que intrigam o leitor, e eu acho que nesse momento o leitor já está ganho para a narrativa. E também aqui tem uma coisa que eu acho que é atemporal, que isso é a minha opinião, depois se você não concordar, são esses livros, eles têm uma intertextualidade com os contos de fadas. Porque todas as crianças aqui são crianças que têm uma pergunta, uma busca, e eles saem em busca da resposta. E saem sozinhos, né? Não é as histórias não são paternalistas que alguém vai ajudar a criança ou que ela sai, depois ela se arrepende, como muitas histórias eram antes, que as crianças eram tratadas como pessoas que não tinham capacidade de fazer nada. Então, os personagens são crianças, nos contos de fadas os heróis não são crianças, eles são adultos. E aqui são as crianças que saem em busca das suas respostas. Eu acho que essas duas coisas são as coisas que garantem assim, um caráter universal e também o tempo que essas histórias estão aí com leitores o tempo todo. Bom. Eu lembrei de um episódio do Bisabia. Bisabel era um livro que eu lia com os meus alunos quando eu dava aula na 3ª série. E até ontem eu conversava aqui na editora Maristela sobre a questão do tempo. Né? O tempo é uma questão que me intriga e é uma questão que meu filho me faz várias provocações sobre. E eu lembro quanto esse livro mexia com as crianças nessa possibilidade desse diálogo com um tempo que não é o dela, mas que, de certa maneira, também faz parte da vida dela ali, está presente. E aí eu queria aproveitar o que a Lenice disse, que acho que essa linguagem direta com o leitor, mas também os temas que circulam nas suas obras também são temas que convocam o leitor a uma linguagem de igual para igual. Eu não vejo respostas fáceis para perguntas difíceis, sabe? Assim, há uma aposta nessa inteligência desse leitor que, para mim, é bastante rico. Vocês querem comentar alguma coisa? Ana, comenta. Do tempo, eu queria comentar que eu reconheço isso. Para mim, o tempo é uma questão permanente, né? Repetida. Então, do tempo que dura e do tempo que se repete, cíclico. Uhum. Enfim, eu vejo que é uma constante nos meus livros sempre, para criança ou para adultos. E eu reconheço isso, mas eu não sei por que eu fui fazendo. E isso que a Lenice mostrou sobre os começos, eu nunca tinha reparado, nunca tinha pensado, eu fiquei assim, boquiaberta, ouvindo. Que legal. Inclusive, o fato de ter as perguntas, começar com perguntas, aí eu lembrei que eu estou trabalhando numa história agora, que começa com uma pergunta, de novo, uma história para criança pequena, e que começa exatamente com a pergunta. Eu não quero trazer isso muito à consciência, não, porque senão vira uma coisa artificial. Mas é verdade, eu reconheço, sim. Que bacana. Tem várias pessoas aqui comentando, estão nos assistindo, dizendo que são apaixonados pelo seu trabalho, que é inspirador. Então, tem a Michele Menezes, Eliana Mello, Liliane Frois. Enfim, as pessoas podem, a gente dizendo, para quem perdeu, vai ficar salvo, fica salvo aqui na fanpage da Moderna, também no YouTube. Marquem pessoas que vocês acham que poderiam se interessar, que às vezes não estão sabendo, falam, olha, vem aqui assistir e coloquem suas perguntas e seus comentários aqui também durante a conversa. Bom, Marisa Lajolo, em 2000 você fez um discurso na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, celebrando a entrega do prêmio Hans Christian Andersen a Ana Maria Machado. Na ocasião desse discurso, entre outras coisas, você afirmou que o trabalho dela seria uma continuidade do legado do Monteiro Lobato. E, enfim, um dos escritores que você é a maior estudiosa, né, da obra, conduziu um dos estudos vem conduzindo também, enfim, estudos sobre o trabalho, sobre a obra de Monteiro Lobato. Na sua opinião, de que maneira que a representação da infância presente na obra da Ana Maria Machado, né, encontra eco nas obras do Lobato? Então, bom, eu queria começar agradecendo muito, particularmente a Maristela, pelo convite de estar aqui, reencontrar minha velha amiga Ana, reencontrar a Lenice.
Adorei o roteiro que você mandou, resolve vários problemas da cabeça de quem vem para um debate e não sabe bem o que é que vai debater. Você pontuou bem o nosso caminho. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês que estão aqui e todos que estão nos assistindo. Eu acho que, quando você falou, no discurso que você fez no ano 2000, imediatamente bateu um sino na minha cabeça. Eu disse, bom, eu preciso ver o que eu ando dizendo. Ana, né? E aí eu fui atrás, achei o discurso do meu de 2000, eu efetivamente disse isso mesmo, e era uma época que eu me lembro que estávamos todos muito emocionados pelo prêmio da Ana, né? Foi um momento muito bonito. E aí eu fiquei pensando em duas formas de responder essa pergunta. Uma entra um pouco pelo que a Lenice disse, mas eu vou começar pela anterior. Quando a Ana publicou Bisabia, Bisabel, na época eu escrevia para o Jornal da Tarde. E aí eu fiz um artigo sobre o Bisabia, Bisabel, aonde eu fazia um paralelo entre o que é que tem, na minha perspectiva, o que é que tinha na obra da Ana, que retomava, que atualizava questões do Lobato. E eu acho que, para definir numa palavra, eu acho que as personagens, bichos e crianças na obra da Ana, nunca são tão bem comportados como as crianças de antigamente. Estão sempre meio no desvio, e talvez a palavra irreverência seja forte demais, mas eu vou mantê-la. Eu acho que são crianças irreverentes. E eu queria pegar um texto em que é um diálogo do Bisabia Bisabel. Vamos lá. Bel escapa porque é uma menina peituda e corajosa. Põe bisavó e bisneta nos respectivos lugares, como, por exemplo, na cena em que sua fala e o seu jeito lembram muito a Emília do Lobato. De mãos na cintura, Bel berra o que cada filha, se não berrou, teve vontade de berrar para mães, avós e tias velhas. Diz a Bel: quando é que você vai entender que hoje em dia tudo é diferente? Eu sou eu, vivo no meu tempo e quero fazer tudo o que tenho vontade, viver a minha vida. Sacou, Bisabia? Eu sou eu, ouviu? E eu acho que é isso que é a lição da literatura da Ana e que é a lição da literatura, é nos ensinar a sermos nós mesmos, né? E, nesse aspecto, eu acho que a literatura toda da Ana é nesse sentido. O outro livro dos meus preferidos é História Meio ao Contrário, não é? Em que as coisas, sobretudo para uma geração, da minha geração, que ainda teve uma educação muito voltada para o lar, não é a ideia daquela princesa que vai-se embora e não é feliz para o resto da vida com o príncipe. Isso eu acho que é uma coisa muito, muito, muito interessante, que a Ana faz muito bem e que a Ana continua fazendo. E o que eu queria pegar de carona na fala da Lenice é uma questão da economia da linguagem da Ana, né? Eu não sei quantas vezes você escreve cada texto, mas muitas. Eu me lembro, né, que Monteiro Lobato tem uma carta onde ele está escrevendo para um amigo dele, onde ele faz confidência sobre como é que ele escreve a sua obra. Ele diz: olha, Rangel, eu passei 2 dias raspando a literatura dos meus textos. E é assim, a gente precisa raspar a literatura. O texto tem que ser o mínimo possível, o mais límpido possível, sem nenhum enfeite. Eu acho que essa talvez seja uma outra coisa que no seu texto ecoa um pouco essa lição do Monteiro Lobato. Mas eu também queria apontar coisas novas na sua literatura em relação ao próprio Monteiro Lobato. Eu acho que a maior parte dos seus livros são urbanos e os livros do Monteiro Lobato são rurais, né? Eu acho que isso é uma questão que se manifesta na sua obra e também se manifesta muito na sua geração, bem como é uma característica muito extremamente moderna de coisas que não estavam disponíveis ao tempo do Lobato, mas que a partir dos anos 60, 70 começam a estar disponíveis. Né? Lembrando que a gente está comemorando os 50 anos da revista Recreio, que foi onde a Ana estreou como ficcionista. Né? No mesmo ano que começa a revista Recreio, que é 69,
é o ano em que Ziraldo lança Flicts, que é um livro absolutamente imagético, né? Até então, a ilustração era algo absolutamente subordinado ao texto que reproduzia aquilo que a linguagem verbal falava. Ao mesmo tempo, a própria revista Recreio, ela é uma outra tecnologia, uma outra forma de distribuição. Num certo sentido, a migração da literatura para uma revista é algo que talvez espantasse na época em que Recreio surgiu, e é um outro aspecto em que a Ana é uma pioneira fantástica, e a Denise frisou isso, né? A Ana vai para a Academia Brasileira de Letras como escritora de literatura infantil. Quer dizer, a literatura infantil deixou de ser uma coisa menor, é uma coisa tão grande quanto o Bilac, o próprio Machado, fundador da Academia. E eu até avançaria um pouco nisso, porque quando eu comecei a trabalhar com literatura infantil, com a Regina Zilberman, a gente nunca sabia como se referia à literatura não infantil, porque a gente estava trabalhando com literatura infantil e, de repente, a gente começou a chamar a não infantil de a outra. E a gente dizia, não, mas é a outra com letra maiúscula. E eu acho que, atualmente, não só a literatura infantil é reconhecida como arte, como literatura, mas eu vou até um pouco além. Eu acho que a literatura infantil brasileira atual é precoce em relação à literatura não infantil brasileira contemporânea. Eu acho que os caminhos seguidos pela literatura infantil, a profissionalização vivida pelos escritores de literatura infantil, a relação estabelecida com o público é diferente, extremamente moderna, deu muito certo e era bom que os escritores da outra aprendessem isso. Ótima essa observação. Adorei o comentário da outra. Eu queria comentar uma coisa sobre uma característica que, para mim, eu reconheço na obra da Ana Maria Machado, é aquela ideia de um livro que cresce junto com a gente. Você comentou o livro Uma História Meio ao Contrário, é até, inclusive, o livro que eu trouxe aqui, que está sem capa. Esse livro, ele tem muitos anos na minha família. A gente adorava essa história. E minha mãe deu para o meu irmão, e enfim, depois que cada um foi para sua casa, eu fui aqui, quis pegar aquele monte de livro que estava lá sem capa, os nossos livros de infância, e falei, eu quero levar para mim, aí os outros não acharam ruim, eles ficaram comigo. Mas anos depois eu fui ler o livro de novo, e assim, eu vi N coisas no livro que eu não sei se me agradavam naquela época, se eu tinha percebido isso, né? Mas que me encantaram de novo. E aí agora, dando aula na pós, quando a gente vai falar sobre a história do livro, né, e aí a gente usa esse livro de novo, é uma outra mirada, assim, para o livro. Então, eu gosto dessa ideia de um livro que atravessa o tempo, que é para criança, mas que é para criança de todas as idades, eu costumo dizer, né? Que a gente vai crescendo junto. Ou seja, eu consigo ver como uma obra que tem tantas camadas, lendo Bisabia agora como... Né, quando eu comecei a ler Bisabia ali como, não vou dizer como criança, mas um pouco já maior, depois como professora, mas hoje como mãe, Bisabia tem um outro sentido para mim, né, como literatura. Então é bacana ver essa coisa da obra que vai crescendo junto com a gente, né, e a gente vai revisitando de outras maneiras. Mas eu acho que toda literatura vai crescendo junto com a gente. A questão é que durante muito tempo se confundiu o livro para criança com literatura infantil e se chamava de literatura infantil, livros que eram para crianças, mas que não eram exatamente literatura, quer dizer, não tinham todas essas camadas. Eram divertidos, eram bons, eram bonitos, enfim, nada contra. Mas não tinham essa característica da literatura que é ter muito significado, ser muitos sentidos, crescer com a gente. Sim. E aí, Ana, lendo os trabalhos, né, enfim, lendo todas as coisas que eu fui buscando para essa conversa aqui, eu vi que você é parte de uma família numerosa, que te ofereceu possibilidade de contato com muitas histórias contadas e histórias também escritas, né? Seus avós lhe presentearam com a tradição oral da nossa cultura, além das histórias vividas e contadas pelos seus ancestrais, também os livros estiveram presentes na sua vida desde muito cedo. No entanto, a gente sabe que trajetórias como a sua são uma exceção num país onde a grande parte da população ainda não tem acesso a livros, né? Ou tem acesso a livros, mas não tem acesso à leitura. E como você mesma diz no livro Contando Histórias Formando Leitores, aquele livro que é uma conversa entre você e a Ruth Rocha, eu adoro esse livro. Assim, para mim foi um encontro
muito leve, é como se eu estivesse sentada assistindo uma conversa de vocês duas escritoras que eu admiro muito. E nesse livro você diz em um determinado momento que nós somos um país que pulou diretamente de uma tradição oral para uma realidade audiovisual, do rádio, da televisão e agora da internet, né? E na sua opinião, quais seriam os principais prejuízos ocasionados por essa falta de familiaridade com o universo da palavra escrita? E como é que seria possível reverter esse quadro ou começar a trabalhar para mudar esse quadro? Já estamos mudando, enfim, o que você vê como... Que essa é uma questão perene também do seu trabalho nos seus ensaios, né? Eu penso muito nisso e tenho muito cuidado em falar sobre isso para não ficar parecendo uma coisa de forma leviana ou que possa ser tomado como culpabilização de alguém, Sim. porque não é, enfim. Mas eu acho... Primeiro, não tem soluções simples. Isso todos nós estamos vendo, há anos estamos vendo que não há soluções simples. Acho que caminhamos muito, avançamos muito, sem dúvida, mas ainda falta muito. E nem sempre se compreende, hoje em dia, sobretudo, não se compreende muitas vezes, a necessidade de continuar avançando e como falta. Então, acho que o estímulo à leitura e a condição básica democrática de dar a todos numa sociedade as mesmas oportunidades, isso ainda está precisando muito ser enfatizado, né? Mas eu acho, você perguntou sobre uma das consequências, enfim, pode não ter perguntado com a palavra, mas Sim. a ideia é essa aí. Eu acho que uma coisa que acontece é que a gente, vamos dizer, na minha geração, a minha história, eu tive muito acesso a livro, porque a minha família valorizava livro, não que tivéssemos grandes bibliotecas em casa nem nada, mas era uma família de professores. Meu avô era professor, eu tinha tios professores. Minha mãe trabalhou numa biblioteca, trazia livro para casa, meu pai era jornalista. Então, a gente trabalhava com a palavra escrita. E depois eu fui percebendo que isso não era o comum para todo mundo em volta. Quer dizer, nem todos os meus amigos tinham tanta intimidade com o livro, conversavam tanto sobre livro e tinham esse acesso a livro. E hoje em dia se tem uma consciência de que é preciso chegar aos livros, a campanhas de livros, o governo distribui livros. Nada disso existia, né? Sim. Não havia congresso sobre leitura, não se estudava isso. Nada dessa consciência e dessa valorização existia. Mas há um momento no meio em que as pessoas ainda não tinham acesso a livro, o acesso que tem hoje nas escolas, por exemplo, a livros, né? E essas pessoas cresceram em casas sem livros, escolas sem livros, numa sociedade não leitora. E se pede a elas que hoje ajudem a fazer ler. É muito difícil, porque elas não trazem isso dentro dela. Então, a pessoa até pode ter ido estudar, estudou, se formou, foi à faculdade. Hoje em dia, a quantidade de pessoas que completam curso superior é infinitamente maior do que em qualquer geração precedente. Mas não significa que tenham lido, nem que sejam leitores. Leram, no máximo, aquilo que está sendo mandado dentro da faculdade, mas não tem a vivência leitora. Então, tem uma certa desconfiança em relação a isso. Onde eu quero chegar é que não dão exemplo de leitura. Então, nós temos casas onde se espera que as crianças leiam e os pais não leem, os tios não leem, os avós não leem. Nós temos escolas em que as professoras esperam que as crianças leiam, mas elas não leem. Quer dizer, elas leem só aqueles livros ali. Elas não estão na sala de professores conversando sobre um livro lido. A gente, quantas vezes encontra amigo, vai sentar, tomar um chopp, e conversa sobre livro a noite inteira. Você leu esse, você leu aquele, você não sei o quê. Então, isso se transmite dentro de casa. A criança que está brincando com o carrinho, com a boneca, ou no joguinho ali dentro de casa, está ouvindo falar em livro. Nós temos essa coisa de faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E isto, eu acho que é um efeito dessa defasagem de nós termos pulado diretamente do analfabetismo para a tecnologia, sem passar pela galáxia de Gutenberg, que eu chamo, né, pelo mundo dos livros. E Marisa, e você? O que você pensa?
Pois é, eu acho que eu ando numa fase muito otimista da minha vida. Eu acho que as pessoas leem mais do que a gente diz que elas leem, do que a gente acha que elas leem. O mundo digital é o mundo da leitura. Quer dizer, você não faz absolutamente nada se não tiver a senha, né? Então, eu atualmente até tenho pensado que talvez a gente precise se interessar mais por práticas leitoras que não são as da nossa formação quando a gente era pequenininho, né? Que a gente precisa olhar um pouco mais para o mundo do jovem e para o mundo da criança e ver o tipo de leitura que existe nesse mundo dele. Eu sempre imagino e sempre lembro de uma história bem antiguinha, que é a ideia de que quando Gutenberg começou a fazer os livros de uma maneira empresarial, de uma maneira tecnologicamente mais avançada, mais rápida e mais barata, aquilo foi condenado porque foi visto como uma artimanha do demônio, né? Houve emissários de reis que eram encarregados de comprar livros para bibliotecas reais e que eram punidos por comprarem livros impressos pelo processo Gutenberg. Eu não sei se a gente não faz uma coisa parecida com o livro digital, né? Quer dizer, não sei mesmo, é uma questão que pululam artigos hoje de neurocientistas, de psicólogos, de educadores que falam de todos os prejuízos da tela, questões de mutilação de partes cerebrais pelo tipo de luz emitida pela tela. Não sei se eu acredito, mas enfim, supondo que eu acredite, aqui o digital já está protestando, né? O tecnológico. É assim que eu ponho? Tá bom. Pode deixar, não está aparecendo. Eu acho que essa demonização da tecnologia, ela nos prejudica. E eu acho que a qualidade do livro infantil brasileiro contemporânea, essa qualidade contemporânea, ela é fruto de um desenvolvimento tecnológico muito grande da sociedade brasileira. Quer dizer, você pode imaginar um livro, né? Vou pegar esse, Vou pegar esse aqui. Isso aqui é um livro que haverá gente que hoje diz, não, mas isso não é um livro, porque isso aí tem 4 linhas na página, onde é que já se viu chamar isso de livro, etc. e tal. Ou seja, a gente precisa de uma educação, eu acho que você tem toda a razão, a gente precisa de uma educação de leitura de livro, mas ao mesmo tempo eu percebo que a palavra leitura, ela está muito divulgada nos mais variados sentidos. Você diz assim, não, mas na leitura que ele fez do cardápio do jantar, parecia que, etc. e tal. Não, a minha leitura dessa paisagem, ou seja, a palavra leitura e o ato de ler não é mais uma coisa restrita à página impressa. Ela é aplicada a uma série de ações humanas que envolvem o olho e que envolvem uma interpretação. E eu acho que a gente privilegia quase que exclusivamente a noção mais tradicional da leitura e do livro. Mas, como eu disse no começo, eu posso estar absolutamente equivocada. Isso é uma coisa que eu tenho começado a pensar agora, e é bom a gente dizer o que está pensando enquanto está pensando. Né? A partir daí, você sabe se tem mais tempo de dizer. Não, eu quero acrescentar isso, que eu concordo com a Marisa. Quando eu falei isso tudo, eu não estou me referindo ao livro digital. Eu acho que quem lê livro digital está lendo. A questão não é essa. A questão é quem não lê nem no digital, quem no digital só lê mensagem, e, enfim, trocas assim, e fica cobrando dos outros que leiam. É isso que eu quis dizer, entendeu? Você quer comentar? Não, eu queria só comentar que depois que eu deixei de ser editora, eu fiz um curso uma pós em alfabetização. E eu conheci muitos professores, professores de escola pública, eu fiquei muito surpresa, porque tem uma quantidade de professores trabalhando bem com leitura, a Denise também acompanha isso com os alunos da gente, tem bibliotecários, tem professores que têm uma relação com a leitura muito legal e que proporcionam isso para as crianças. Acho que eu também quero ser otimista, acho que tem um movimento de pessoas que estão percebendo a importância da leitura, mas assim, não nesse sentido de uma coisa que você fala, é como se fosse remédio. A leitura porque ela é prazerosa, porque ela faz bem. Foi uma surpresa muito boa conhecer esses professores. Escola pública em situações difíceis
E também porque o governo federal comprou muito livro, né? Então, o professor que sabe aproveitar... Eu não tenho dúvida nenhuma de que os professores brasileiros estão fazendo uma revolução na leitura das crianças. Não é isso, não. Eu estava tentando responder uma pergunta dela e pensando nos pais. Numa geração intermediária, numa atitude adulta de ficar cobrando das crianças o que eles não fazem. Pelo amor de Deus, acho que longe de mim, toda a minha vida, eu vejo e acompanho o que fazem os professores no Brasil, em lugares perdidos, sem nenhum acesso a apoio nenhum, uma coisa, e inventando coisas para fazer, fazendo junto com os alunos, criando o seu próprio material, vendo, não é nada disso. Eu entendo. É só que para introduzir um pouco de otimismo. Não, pois é. Mas por outro lado, aí eu vou fazer um contraponto aqui também. Eu trabalhei muitos anos na Secretaria Estadual no programa Ler e Escrever, em São Caetano na Prefeitura, em projetos em municípios bem pequenos assim do Brasil. E concordo com o que você diz, que muitas vezes esse professor ele tem muita vontade de fazer, mas ele não teve a vivência, porque tem uma parte da formação do leitor que passa pela vivência, pelo contato com essa experiência, né? Essa experiência de ler, de ter com quem conversar sobre um livro. Então, você me fez lembrar de um exemplo de uma situação, de um trabalho que a gente fez em Cachoeira do Itapemirim, que eu acho que eu já até citei em algum café literário aqui, que a gente começou a fazer com os professores, as pessoas que trabalhavam na secretaria. A gente fez escolheu um livro e todo mundo lia aquele livro durante um período, né? Todos os funcionários eram convidados a ler, as pessoas que estavam envolvidas com o projeto. E a gente deixava um caderno perto do lado do ponto, onde a gente escrevia comentários sobre o livro, do tipo, né? Olha, vocês não sabem o que vai acontecer com o personagem, né? Preparem-se, etc. E fiz uma experiência semelhante aqui na Secretaria de São Paulo, na Norte 1, com vários livros com as coordenadoras, em que a gente trocava por e-mail. Então, quem estava na frente dizia, gente, eu não acredito no que aconteceu nesse capítulo, e os outros ficavam, como assim, não conta, que eu quero saber. Então, essa experiência de viver o que é uma comunidade de leitores que você teve na sua família, e aí, não só pelo oral, né, mas também pelo escrito, mas também pelo oral. Eu hoje tenho trazido uma questão que tem muitas... a gente, de uma certa maneira, tem consumido muita história e contado pouco. Então, às vezes, tem crianças ou até adolescentes. Eu tive recentemente contato com vários que eu perguntava assim, quem escolheu o teu nome? Assim, por que você se chama? Eles não sabiam. Como você não sabe por que seu nome é esse? Ou então, quem foi que disse que um personagem do YouTube é melhor para contar a história para o seu filho do que você? Às vezes, as próprias histórias, quando eu digo história de como você nasceu, história do seu tio, da sua tia, do seu avô, da sua avó, essa tradição de colocar a palavra como algo, uma ferramenta, né, para a gente estar no mundo... que eu acho, qualquer que seja o suporte, né? Mas que ela é uma ferramenta necessária. E na escola, fundamental, né? Eu só queria acrescentar uma coisa ainda. Atualmente eu acho que a importância do que a Ana falou de famílias leitoras e famílias não leitoras, atualmente há algumas escolas que estão organizando reuniões de pais sobre leitura a propósito de uma leitura coletiva dos pais de uma determinada obra. Eu fui participar de uma coisa dessas e é interessantíssimo, porque, de repente, a partir daquela leitura, que em princípio é de adultos que você fornece, as mães começavam a contar das leituras dela de infância. Né? E daí era legal porque você dizia, bom, então... é legal que o teu filho tenha uma experiência parecida com a sua, para poder lembrar do que ele lia quando ele era pequeno, né? E também a questão da oralidade, de contar a história, eu acho que a Lenice fez uma leitura super bonita, né, dos começos dos seus livros, né? Porque o que é aquilo? Aquilo é você chamar o leitor para conversa, né? E, de novo, tem uma coisa do Monteiro Lobato, que tem uma altura que ele fala de literatura infantil, e diz, olha, é assim, precisa começar dizendo assim, olha, tem uma menina que tinha um chapeuzinho vermelho, a mãe dela chamou ela e disse que precisava fazer tal coisa, ela foi e fez ou ela foi e não fez. Não precisa entre as coisas que vão acontecendo, né? E os seus livros são muito isso, né? E eu acho que a Lenice sacou muitíssimo bem. Né? Quer dizer, você puxa o leitor pelo colarinho para a história que você vai contar. Tem aqui pessoas comentando, enfim, sobre a questão do exemplo, que tem convicção de que o exemplo é importante. Uma pessoa dizendo, a Lucila dizendo que tem os mesmos questionamentos que a Marisa em relação à leitura digital.
Tem uma pessoa dizendo, a Maria Emília, dizendo que ler é investimento, não é perder tempo, e que faz parte da formação. A Lucila também diz, maravilhoso, Ana, realmente os professores estão formando leitores enquanto formam a si mesmos como leitores. Isso é muito bonito, né? É lindo, Né? é lindo isso. Parabéns pela formulação. Realmente é uma de rara felicidade. Sim, muito bonita essa colocação aqui. Bom, enfim, tem bastante gente participando, tem inclusive uma pergunta que fizeram aqui que eu vou deixar para a gente depois da próxima pergunta, porque eu queria trazer aqui, enfim, para alguém com uma obra tão vasta, deve ser difícil escolher um livro favorito. Acho que para você, menos ainda, mais difícil ainda, porque é igual falar do filho favorito, né? Mas a gente que não é dona das crianças, e para os leitores que acompanham sua trajetória também. Eu queria ouvir, assim, da Lenice, da Marisa, né, e primeiro também vou comentar de algum, quais foram os livros, qual o livro ou quais foram os livros que marcaram vocês, enfim, algum livro, alguma obra ou algumas obras da Ana Maria, que para vocês foi marcante, para vocês como leitoras. Se fosse possível que vocês dissessem por que essa obra foi marcante. Quer começar, Lenice? Eu começo? Bom, eu vou falar da minha filha, porque a minha filha é afrodescendente e ela tem uma menina bonita do laço de fita com um autógrafo da Ana, que é Elisa, a verdadeira menina bonita. Isso para ela foi, assim, para a autoestima dela foi uma coisa incrível. Então esse livro tá lá guardadinho lá em casa, ela tá moça agora. Então esse livro é um livro importante. Uma coisa também que eu acho que eu gosto muito, a Ana sabe disso, são as traduções que a Ana faz. Tem 2 traduções especialmente que eu fiquei atrás dela há muito tempo para trazer para cá, que é a do Peter Pan e a do Jardim Secreto. Porque fazer tradução também é outra coisa que todo mundo acha fácil, mas é muito difícil. Especialmente quando você traduz um escritor que tem um estilo, que tem como o James Barrie ou como a Frances Hudson. Então, as traduções que você faz, eu acho que são... Você lê, você sente o autor falando ali. Isso que é realmente ser tradutor. Então, são as 2 coisas que eu acho marcantes. E você, Marisa, está puxando na biblioteca eu acho que eu vou ficar na História Meio ao Contrário. Né? Eu acho que História Meio ao Contrário, ele é um livro que agiliza as características mais desafiadoras e interessantes da literatura contemporânea. Não é? Que é a ideia de você ter um texto que é um texto que passa a limpo toda a tradição de uma porção de histórias. Então, é um texto que não é assim algo que cai de repente num determinado momento, mas é um texto que vem numa tradição literária antiga, consolidada, que ele respeita, que ele desmancha e que ele refaz. Então, eu acho que esse texto da Ana é, assim, o texto... Acho que foi o primeiro livro da Ana que eu dei para minha neta, que ainda não leu, mas espero que um dia ela leia. Mas eu acho isso muito... muito bonito, e eu acho que é talvez o livro, se eu, assim, né, qual é o seu livro, Dana? Assim, se eu tivesse que decidir qual é o livro que teria uma edição de luxo maravilhosa, etc e tal, seria esse, a Vilma Estela. Mas não é daqui. Eu tenho um livro que eu gosto, são vários, mas eu fiquei para essa pergunta, quando eu fiz a pergunta eu pensei no meu, né? Estou pensando qual era que eu ia falar, o Ponto a Ponto. Ai, que bom que você falou nisso. Eu gosto muito desse livro, eu gosto muito de histórias que abrem portas para outras histórias, assim, em que você vai... E algumas, no Ponto a Ponto, coisas que me chamam a atenção. Eu gosto o projeto gráfico desse livro, é lindo, a coisa do bordado, assim... Acho muito bonita essa ideia da história como algo que a gente tece, né? Como algo que você vai construindo, enfim, no caso com letras, né? Mas ali tem os pontos. A forma como a narrativa vai sendo construída e vai retomando vários textos, né? Várias histórias da literatura universal. Então, para mim, até na Taba a gente fez uma roda de leitura sobre esse livro e foi riquíssima, assim, a troca entre as pessoas que estavam lendo sobre as tantas histórias que aparecem ali. Porque tem aquelas que você vê e se identifica, você fala, eu já sei qual é que está falando, mas que história é essa que está aqui, né? Vamos procurar quais são.
Eu gosto muito e tem uma relação interessante que é uma questão até com a sua história pessoal com bordado, né? Para você tem semelhança escrever e bordar? Não. Não? Não, mas eu vejo, mas para mim não tem. Eu sou péssima bordadeira, o meu avesso não é perfeito. não é perfeito. A minha avó, a minha mãe ficavam furiosas com o meu avesso, que era todo assim. E o meu avesso da escrita, eu sou muito rigorosa com ele, para ele ficar perfeito. Então, ao fazer é muito diferente, mas eu gosto de bordar. Sim. E você disse assim, porque eu citei esse, você falou assim, lembro que Porque é um livro muito esquecido. É um dos meus livros. E tem alguns que, às vezes, não sei se as escolas têm dificuldade de trabalhar com eles, ou se ninguém descobriu ainda, Sim. falta ver. No caso desse, não sei se é porque bordado é uma coisa fora de moda, pouca gente borda hoje em dia. Então, o fato de fazer ponto a ponto, e é uma construção de mulher, né, sim, totalmente, sim. Talvez seja um dos meus livros mais feministas. E, enfim, então, esse livro é mais discreto dentro da minha trajetória. Eu gostei de você recuperar. Que bom. Então, olha, recuperem esse livro, é da Companhia das Letrinhas Edição. Os bordados são das irmãs Drummond, não é isso? Da família Drummond, não? Não é, né? Não é, tá. Não são. Não são, mas são uma bordadeira que alguém que eles escolheram. Que eles escolheram. A ilustração é linda e tem essa coisa muito da história contada por mulheres, das personagens que aparecem nas histórias são mulheres, né? Enfim, fica a dica aí, já que você disse que é um livro que não está, então fica a dica, procurem por esse livro, porque ele é bem bacana, bem incrível. Tem gente dizendo aqui, só um minutinho, a tradução do Só um Minutinho. Tem gente colocando Menina Bonita do Laço de Fita, foi o primeiro livro que leu completo. Tem gente falando da história meio ao contrário. Gente dizendo que gosta dos livros teus escritos em redondilhas, né? Que dão, segundo aqui a pessoa, a Maria Emiliana diz que dá um ritmo gostoso à leitura. E tem uma pergunta que uma pessoa colocou aqui, que agora subiram as perguntas, eu não estou encontrando quem perguntou, mas sinta-se contemplado, embora eu não diga o seu nome. Queria que você comentasse qual é a tua visão sobre a produção da literatura contemporânea, dos autores novos que estão surgindo no Brasil, né, as produções que estão sendo feitas, enfim, do que você acompanha, como é que você vê isso? Hoje em dia acompanho muito pouco. Eu acompanhei muito, eu tive uma livraria, acompanhei muito, mas hoje em dia acompanho muito pouco. Eu não tenho muito o que comentar disso não, porque fatalmente ia ser injusta, ia deixar de citar alguns que merecem muito. Sim. Vocês querem comentar, Lenice e Marisa? A Marisa já comentou um pouco, teve até alguém que disse que adorou o seu comentário sobre a literatura infantil contemporânea aqui. Eu acho que eu não conheço muito da literatura infantil contemporânea. Eu conheço alguns autores que são mais literatura juvenil, talvez, do que infantil. Eu acho que uma linha que está bastante marcada na literatura juvenil é o romance policial. Né? Acho que isso é uma marca de vários autores. E também começam a aparecer temas ligados ao mundo digital, né? Quer dizer, então, poemas que falam do mundo digital, histórias de bullying digital que gera problemas em escolas, mas eu não saberia ir além disso. São impressões muito esparsas. Eu acho que essa questão... Acho que a Regina e eu escrevemos um livro recentemente chamado Uma Outra Nova História, que a gente escreveu uma história que até 1882, quando ele foi publicado, depois a gente decidiu... 1982. Velha, mas nem tanto. Daí a gente precisava atualizar um pouco, e uma das coisas que a gente achou muito interessante é que não dava para fazer, na nossa perspectiva, não dava para fazer esse outro livro de uma forma muito cronológica como foi feito o outro, porque não havia, digamos assim, uma identidade cronológica em espaços de tempo reconhecíveis. Então a gente fez um livro meio saltitante também, onde a gente pegava a questão digital, ao mesmo tempo a questão feminina, a questão da literatura indígena, que é algo novo que está surgindo e que eu acho que precisa de uma certa atenção também. Mas estou pensando no assunto. Lenice. Eu queria só comentar uma coisa muito recente, são os autores e ilustradores, ou
pessoas que fazem livros em conjunto, que se chama de livro-álbum, livro de imagem, livro ilustrado. Isso é uma tendência nova e que ainda aqui no Brasil ainda está se desenvolvendo, né? Pessoas que é o livro em que a imagem, o texto é um diálogo assim mais dinâmico, um se contrapõe ao outro, um complementa o outro. É uma proposta nova, não fora do Brasil, é nova aqui, mas são poucos os autores, né, que fazem isso aqui. Muita coisa é traduzida. E dizem que é uma literatura que faz a criança, que tem a ver com a cabeça da criança que está no mundo digital, porque ela tem que ficar o tempo todo do texto para a imagem, da imagem para o texto. Cada detalhe da imagem às vezes pode ter um significado importante. Mas assim, é um tipo de livro, não é todo mundo que faz. É só porque é uma tendência também que existe. Não, só completando, eu acho que isso também em relação para os mais velhos, a novela gráfica, né? Sim. Que eu acho que tem coisas muito interessantes, muito interessantes. Eu acho que talvez por aí estejam surgindo algumas coisas que eu acho especialmente instigantes no Brasil e fora, que é o quadrinhos chamados de novela gráfica, mas um quadrinhos criativo, enfim. Eu também destacaria esse daí para os maiores. E aí, para a gente ir concluindo a nossa conversa, eu queria que você, Ana, contasse dos seus projetos, se tem livro novo saindo. Você comentou aí um pouco de um que está no forno, enfim, o que a gente pode esperar das suas próximas produções. Do que você puder contar, que nem sempre pode, né? Nem sempre pode. Isso. Eu estou com 2 novos de poesia para sair pela Global, um esse ano, outro ano que vem. Eu estou com uma promessa aqui para a Maristela de algo embrionário que eu venho há algum tempo vendo e que foi atropelado por outro a partir de uma coisa que eu ouvi hoje e que entrou assim, eu digo, puxa, isso dá uma história incrível, que eu não sei se vai sair ou não. E eu não gosto muito de falar nisso porque é muito fácil perder. Sim. Então acompanhem aí as próximas publicações da Ana Maria. Eu quero agradecer vocês pela conversa. Quero agradecer as pessoas que nos assistiram, que mandaram comentários. Muita gente falando, li fulano, li tal livro, enfim, comentando, escrevendo, preciso ler ponto a ponto, isso, leia mesmo. Né? Falando do Bisabia Bisabel, menina bonita. Até vou fazer um parênteses, eu falo para minha filha, né? Ela adora isso, minha filha chama Maria Morena. Eu digo, Maria Bonita do Laço de Fita, qual é o seu segredo? E ela fica toda derretida. Né? Eu acordo ela de manhã com esse trecho do seu livro, faz parte da nossa rotina da manhã. Então, tem várias pessoas dizendo aqui, os livros favoritos, compartilhem suas leituras, porque a conversa continua também depois aqui do café, né? E para celebrar esse momento aqui, esse café de celebração dos 50 anos da sua carreira, a equipe aqui editorial da Moderna, o pessoal de literatura, quis fazer uma homenagem. Eu estou aqui com uma lembrancinha para você da equipe. Olha. Isso, para a gente... Beleza, é de abrir em público? Pode abrir em público, né? Pode abrir em público. Não, é bom perguntar, né? Senão quem está assistindo vai ficar curioso para saber o que tinha na sacola. Né? Muito lindo. Ai, que linda! Olha, que linda! Cabe beleza. Cabe um tablet aí dentro. Cabe um tablet. Cabe um tablet, pois é. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada a vocês pela presença. E quero dizer para quem está nos assistindo que o próximo café já tem data marcada, é no dia 10 de julho, às 17 horas. A gente vai falar sobre o universo da ciência a serviço da criança. A gente vai falar com Kiko Mistrorigo e a Célia Catunda. E a gente espera por vocês. E que esse café vai ficar gravado, então compartilhem, divulguem sobre essa conversa com os amigos. E quem estiver nos assistindo, continue a conversa aí entre vocês, leitores e apaixonados, assim como eu, pela obra da Ana Maria Machado. Obrigada e uma boa tarde.